A palavra Ed, numa tradução literal, é uma palavra que se refere ao estado emocional de uma pessoa, seja ela homem ou mulher. É uma palavra que remete a um estado de agitação, como nervoso ou nervosa. Mas na cultura popular, a palavra Ed é uma palavra que é bem famosa, principalmente entre os adolescentes. É uma palavra que se remete a coisas sombrias, a coisas violentas, a coisas dark, a coisas edges. E você sabe qual é a pior parte disso? É que eu sou um cara que gosta de quadrinhos, gosta de animes, gosta de séries, eu gosto dessas coisas. E a pior parte disso é que gente também curte essas coisas como eu, também gosta de ser Ed. Ou seja, pra esses caras, na cabeça desses caras, eles acham que faz uma história ser madura, faz uma história ser adulta. É o seguinte, tem que ter sangue, tem que ter violência, tem que ser o sesgo. Mas além disso, também tem que ter personagens. E que tipo de personagem vocês preferem? Personagem trevoso, personagem depressivo, personagem depressivo, personagem que é frio, é personagem calculista. Ah, e se for psicopata, melhor ainda. E se for um psicopata que gosta de tirar sangue, que gosta de ver tripa voando, melhor ainda. E gente, infelizmente, nos anos 2000 foi o ápice da cultura Ed. E nenhuma mídia da cultura pop, cultura popular, escapou dessa visão da edificação. Muito menos o mundo dos games. Eu acho que o mundo dos games foi o mundo que mais teve jogo que era legal, jogo que era tranquilo. Simplesmente da noite pro dia ficou dark do nada, simplesmente porque queria acompanhar a tendência. Ai, agora tudo tá sendo trevoso, tudo tem que ser sombrio, tem que ser heavy metal, tem que ser isso, sei lá o que. E aí acompanharam a tendência. E um desses jogos que mais acompanhou essa tendência foi o jogo do Sonic de preto, do Shadow. E é desse game que a gente vai falar hoje. Só não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu tô postando um vídeo depois de muito tempo sem postar. É que eu realmente não tinha assunto, não tinha tema pra colocar. Então agora eu tenho tema pra colocar aqui. Então se inscreve no canal e clique no gostei e compartilha esse vídeo. E vamos logo pro que interessa. Galera, eu vou deixar uma coisa bem clara. Antes de começar a falar do jogo, eu preciso falar sobre o personagem em si, que é o Shadow, porque inacreditavelmente tem muita gente de hoje em dia que não conhece ele direito, porque os jogos de hoje em dia não abordam sobre a história dele mais, porque a história dele já foi contada e encerrada, então não precisam mais recontar a história dele. E então, para quem não conhece o Shadow, eu vou estar apresentando esse personagem para vocês. Então, vamos com o contexto, com a introdução do nosso querido ouriço preto, o ouriço mais trevoso que você já viu em toda a sua vida. Quer dizer, se existe algum outro. Então vamos lá.
Shadow the Hedgehog teve sua primeira aparição em Sonic Adventure 2. Nesse jogo, Shadow fazia parte de um experimento do governo pela busca da imortalidade. Acontece o seguinte, Shadow foi criado a partir de um experimento que visava a busca da imortalidade. Esse experimento foi conduzido pelo seu criador, Dr. Gerald Robotnik, que é o avô do Dr. Ivo Robotnik, ou Dr. Eggman. Sim, esse Gerald, ele era avô do Eggman. Então, o que aconteceu? O Shadow ele foi criado como feito para um experimento para buscar a imortalidade. Só que aconteceu o seguinte, o Dr. Gerald não fazia isso pelo bem da humanidade. Ele fazia isso porque a neta dele, uma garota chamada Maria, sofreu de uma doença que não fazia com que ela vivesse na Terra por conta da atmosfera. Então ela vivia numa estação espacial criada por ele e por vários outros cientistas que habitavam lá, chamado de Ark. E o Shadow nasceu e cresceu dentro da Ark. Então o que acontece? Mas o que aconteceu? Acontece que essas informações sobre o projeto de vida suprema, que o Shadow foi designado para ser a forma de vida suprema, vazaram para o governo. E aí o governo mandou os militares para destruir esse projeto. Eles mataram todo mundo e tentaram capturar o Shadow. Só que a Maria fugiu com o Shadow e colocou ele numa cápsula de fuga. E aí, só que no momento que ela ia despachar o Shadow para a Terra, um soldado militar apareceu e atirou nela, mas ainda assim ela conseguiu ter força para baixar a alavanca e mandar a cápsula que continha o Shadow de volta para a Terra. Ou seja, vocês viram que antes desse jogo próprio do Shadow, ele já tinha uma história dark. Ou seja, a história do Shadow já era dark, até os personagens de Sonic, porque cara, é Sonic, cara. Eu nunca esperava que um personagem tivesse uma história tão dark como essa em Sonic, porque é Sonic, né? Mas aí, tudo isso que aconteceu com Shadow foi há 50 anos. 50 anos no futuro, ele é descoberto pelo Dr. Eggman e despertado por ele, com a missão de recoletar as Esmeraldas do Caos. Mas o que aconteceu? O Shadow ia recoletar as Esmeraldas do Caos, colocar na Ark, e a Ark ia ativar um canhão que ia destruir a Terra inteira. Por quê? Porque quando o Dr. Gerald foi preso e levado para a prisão pelo governo, ele descobriu que os militares haviam assassinado sua neta, a Maria. Aí ele ficou cheio de ódio pela humanidade e decidiu que o melhor jeito de se vingar era matando geral. Ou seja, ele ia matar um monte de gente que não tinha culpa da Maria ter morrido. Só para você sentir o peso emocional disso aqui. Então o Shadow ele vai atrás das Esmeraldas do Caos. Só que o problema é que, como o Shadow é um ouriço, os militares, as pessoas, confundem ele com o Sonic, porque nesse mundo o Sonic é um herói famoso e as pessoas confundem o Sonic com ele. Aí os militares vão atrás do Sonic, prendem ele escapa. Mais tarde ele encontra o Shadow. Ele não chega a lutar com o Shadow, precisamente. Ele vê que o Shadow tá com uma Esmeralda do Caos, ele vai tentar tirar a Esmeralda do Caos do Shadow. Só que o Shadow ele tem a habilidade do Chaos Control, ou controle do caos, que permite que ele distorça o tempo e o espaço, fazendo com que ele se teleporte. Sendo assim, ele consegue superar a velocidade do Sonic. Então ele consegue dar um drible no Sonic, dar um maior olê otário no Sonic. Aí ele para em cima de um prédio, se teleporta para cima de um prédio. Aí ele se apresenta, ele fala que o nome dele é Shadow, o ouriço, e ele diz que é alguém tem para joguinhos. Aí ele dá o fora, e aí o Sonic é preso. Ele é preso pelos militares e mandado para ilha prisão. Nessa ilha ele acabou encontrando com o Shadow e eles acabam lutando mais uma vez. Depois disso, o Shadow ele é teleportado de volta ele se teleporta para a Ark e ele encontra o Sonic de novo dentro da Ark. Eles começam a lutar, e aí quando o Sonic descobre os motivos pelo que o Shadow está fazendo isso, e tem a ver com a questão do criador dele, a vontade do criador dele, antes dele acabar morrendo, porque eu não sei se mencionei, ele acabou sendo executado pelo governo dentro da prisão, mas antes disso ele deixou uma gravação com tudo aquilo que ele estava planejando fazer pelo que aconteceu com a Maria. E aí quando o Shadow e o Sonic descobrem isso, o Shadow dá o discurso. Aí o Sonic, ele manda o discurso no Jutsu pro Shadow, e aí ele decide se converter. Aí ele vira pro bem. Só que acontece o seguinte: como as Esmeraldas já estavam na Ark, ela automaticamente ativa o canhão para destruir o planeta. E para impedir que a destruição da Terra aconteça, eles acabam utilizando os poderes da
esmeraldas do caos e eles viram as versões Super Saiyajin do Goku e do Vegeta. E aí o Shadow ele utiliza o controle do caos para apagar a base espacial da existência. É claro que todo mundo que estava dentro saiu, porque não ia ser apagado junto com a base. Só que aconteceu o seguinte: depois disso, o Shadow ele meio que acabou caindo na órbita da Terra e todo mundo pensou que ele estava morto. E realmente pensou nisso. E sabe que é a história? Os produtores do jogo disseram que o Shadow ia, dependendo do nível que os fãs, dependendo da popularidade do Shadow, ele ia voltar. E o Shadow, ele era tão popular, que ele acabou sendo tão popular, que ele acabou sendo trazido de volta em 2003 no jogo Sonic Heroes. Aí, os eventos desse jogo, que é o jogo do Shadow, esse aqui, eles se passam depois de tudo isso que aconteceu em Sonic Heroes. E o Shadow, ele tá sofrendo de amnésia, ele não sabe quem é. Porque, apesar de ele ter sobrevivido, ele perdeu as memórias de quem ele era. Então ele não sabe quem ele era, não sabe qual é o propósito da vida dele. E ele tá tendo essas dúvidas. E aí o jogo se inicia com ele tendo essas dúvidas. E enquanto ele tá tendo essas dúvidas, se perguntando quem ele era e tentando lembrar do passado dele, surge uma tempestade no céu. E de dentro dessa tempestade começa a sair um monte de criaturas que começam a desatar o caos na cidade. Essas criaturas são chamadas de Black Arms. A princípio, eu pensava que eles eram alienígenas, mas depois que apareceu um certo cidadão, foi aí que eu pensei, esses bichos são demônios mesmo. O Shadow simplesmente ignora a situação, em vez de ajudar as pessoas, ele vai embora. Só que aí aparece uma criatura, que é esse cidadão que eu falei, chamado de Black Doom. Ele diz que chegou a hora de começar o plano e ele quer que o Shadow colete todas as esmeraldas do caos para ele. Só que o Shadow ele não entende do porquê ele deveria coletar as esmeraldas, sendo que ele nunca viu o Black Doom na vida. E aí quando ele vai perguntar mais uma coisa, o bicho que estava projetando a imagem do Black Doom desaparece e aí ele vai embora. Então o Shadow, aí o Shadow percebe que se o Black Doom sabe quem ele é, ele sabe do passado dele. E o único jeito de ele saber quem ele é perguntando pro Black Doom. E o único jeito de perguntar pro Black Doom é dando aquilo que ele quer, que é as esmeraldas do caos. Então ele parte em busca das esmeraldas. E é assim que o jogo começa.